Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de orientação a objetos. Nessa aula você vai aprender sobre polimorfismo com Java, como a gente consegue implementar o polimorfismo, que é um conceito da orientação a objetos, em Java. Então, vamos para a aula. Polimorfismo em Java. Vamos primeiro mostrar um exemplo aqui de polimorfismo utilizando classes. Classe, por exemplo, eu tenho uma classe aqui animal, chamada animal, e eu tenho um método chamado emitir som, que tem um comportamento emitir som. Nesse método, repare que eu escrevo a string o animal emite um som. Pronto, é apenas esse comportamento que eu tenho nessa classe. Já vou ter uma classe filha chamada cachorro, que vai herdar a classe animal. E repare aqui no override que eu vou criar um método com o mesmo nome que eu tinha lá na classe animal, chamado emitir som, só que aqui eu vou colocar uma outra string. Eu vou imprimir na tela o cachorro late. Pronto, vou imprimir no prompt ali o cachorro late. E eu tenho uma outra classe chamada gato, que vai implementar o mesmo método, o mesmo nome, também coloco aqui override. Para que serve esse override, Nathaniel? Para você sobrescrever um método específico da classe pai, que é a classe animal, e aí você consegue sobrescrever esse método e colocar um outro comportamento nesse método. Aqui a gente coloca e escreve o gato Mia. Se você for implementar essas classes, se você for herdar essas classes, você vai perceber aqui, ó, eu estou instanciando a classe cachorro, que é uma classe animal, tem o mesmo tipo, aqui embaixo o animal 2, que eu instancio o gato, que também tem o mesmo tipo, porque eles estão herdando a classe animal aqui, ó. E aqui eu consigo chamar o método emitir som. A saída de um vai ser o cachorro late e a saída do outro vai ser o gato mia, porque são as implementações que eu fiz em cada uma dessas classes, mesmo elas tendo ali o mesmo tipo, que é a classe animal, que é a classe que eles herdaram, beleza? E eu tenho também a possibilidade do polimorfismo por interface. Ao invés de uma classe, a gente pode utilizar, por exemplo, interface em Java, que é basicamente com essa sintaxe. Eu coloco aqui o nome interface, o nome da interface, que é animal, e o método que eu quero implementar. A diferença é que a interface eu não tenho nada de implementação. É apenas para seguir um contrato aqui do que eu tenho que ter nesse método. É apenas um contrato. Tanto que a classe que for utilizar, a classe animal, ao invés de estender, vai implementar a classe animal, que é a classe cachorro aqui, vai emitir o som com o mesmo override e com a mesma string que nós fizemos no exemplo anterior. E o gato aqui também implementa a classe animal, e aí a gente consegue fazer o override e emitir som, ficar aqui com a mesma string. E o resultado vai ser o mesmo do anterior. A gente tem aqui a classe animal, a classe não, a interface animal, que eu tenho aqui a instância do cachorro e do gato, e que quando a gente vai emitir som, a gente consegue emitir os dois textos ali do cachorro e do gato. E temos também o polimorfismo através de classe abstrata. O que é isso? É criar uma classe que é abstrata. Aqui eu tenho uma abstração, também não é uma implementação, é um método acelerar de uma classe chamada veículo. E a gente herda dessa classe chamada veículo e implementa o método acelerar. Aí a gente escreve aqui, o carro está acelerando. Lembrando de colocar o override novamente. E aqui a gente tem o veículo moto e a gente coloca aqui acelerar, a moto está acelerando. Então, quando a gente for implementar isso no nosso método main, a gente vai verificar que os dois são do tipo veículo, o new carro e o new moto, e quando a gente chama o método acelerar, vai ter uma saída do carro e a saída da moto. O carro está acelerando e a moto está acelerando. Então, é muito simples a gente utilizar esse conceito de polimorfismo no Java. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima aula de orientação a objetos.